aula, análise experimental do comportamento, curso de psicologia. Sejam bem-vindos. A qualquer momento que nós estejamos conversando, vocês podem levantar a mãozinha ou interromper, fazer alguma inferência na aula, tá bom? Da aula passada, vocês lembram que a gente começou a falar sobre o comportamentalismo, que é o behaviorismo, né? E nós contamos alguns experimentos de alguns teóricos, alguns pesquisadores, né? Para vocês, qual foi o mais marcante que nós falamos na aula passada? Professor, o bebê lá, né, de Vygotsky? Não foi de Vygotsky. Não, o bebê Pavlov? Albert. Isso. Watson. Isso. Todo pessoal com sobrenome meio esquisito, professor, é ruim de lembrar. Watson. O bebê Albert, né? O Watson. Realmente. E ele, alguns chamam de pai da psicologia comportamentalista, né? Porque, apesar de ser muito chocante o que ele fez com o bebê, ele foi o precursor de observação comportamental, que é justamente o que nesse módulo a gente vai estudar. Justamente é o que a gente vai observar, o comportamento, as reações que as pessoas, as crianças, os adolescentes vão ter em cada momento das suas vidas. Por exemplo, como acabou de falar uma das alunas, né? Acabou de mencionar que vocês tiveram que fazer uma entrega expressa, super rápida. Vocês esperavam que fosse para o final do mês, de repente, para metade do mês que vocês estavam, e aquilo descompensou emocionalmente. Algumas pessoas reagiram com desespero, algumas pessoas devem ter entrado em pânico, outras pessoas podem ter respirado, pensado como eu vou me organizar para conseguir atingir essa meta. Então, a maneira com que nós vamos responder a determinados estímulos, gente, sejam estímulos positivos ou estímulos negativos, sejam ruins ou bons, a reação que eu vou ter, de acordo com o estímulo que eu recebi, vai determinar a consequência desse comportamento, entende? O sucesso ou a não vitória, ou o fracasso, ou a tristeza, ou a derrota. Então, quando a gente fala que inteligência emocional é a forma com que nós lidamos com os acontecimentos, por exemplo, na PNL, quando a gente começa a aplicar as ferramentas, ou a gente dá aula de neurolinguística, né, para os alunos, as pessoas acreditam que a gente não sofre mais. Nossa, especialista em PNL, a vida é cor-de-rosa, é maravilhosa, né? Não sofre. Não, não é isso. Não é que não sofra, não é que as coisas ruins não aconteçam. É que a resposta que a gente procura dar a determinado estímulo negativo é diferente, porque a gente procura reagir de uma forma positiva mesmo a um evento, a um estímulo negativo. Para quê? Para quê? Para que a consequência, o fruto daquilo que foi desencadeador, seja uma vitória, seja sucesso, seja algo positivo para nós. Entenderam essa parte, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, tudo tranquilinho? Então, nos tempos mais remotos da humanidade, né, sempre o comportamento e a nossa mente sempre despertaram um grande interesse, né? Despertaram um grande interesse nos estudiosos, nos filósofos. O significado de psicologia, eu vou passar rapidamente, que vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas mais teóricas, né? Deriva do latim psique, alma, logos, razão, né? Vocês já tinham visto isso, né? Com certeza.
A psicologia, eu já tinha falado isso na aula passada, ela ganhou um status de ciência, ela teve suas raízes na filosofia. Só que graças às pesquisas, aos métodos científicos, aos estudos com bastante rigor e controle, nasceu a nossa psicologia científica. E aí a gente tem um primeiro nome, que é o Wundt, William Wundt, que ele fez o primeiro laboratório de psicologia experimental na Alemanha, em Leipzig, né? No século XIX ainda. Só que o objeto de estudo dele era a consciência. Naquela época era a consciência, né? Depois tem os experimentos dele, vocês viram essa foto que eu mostrei na aula passada. Aí vieram as escolas de pensamento, né? Vieram os pensadores. E aí eram as ideologias, né? Quem que eram essas escolas de pensamento? Então a gente teve estruturalismo, funcionalismo, associacionismo, o behaviorismo, que é o behaviorismo ou comportamentalismo, que nós estamos estudando agora, Gestalt e a psicanálise, que eu acredito que vocês verão, vocês não viram ainda, né? Freud, já? Eu vou passar rapidamente estruturalismo, porque nós precisamos focar no behaviorismo, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês interrompam, por favor, parem, a gente retoma, tá certo? Deixa eu colocar aqui, só uma correção aqui, expostos, né? Então, no estruturalismo, eu falei para vocês que o objeto de estudo era a consciência. Se era consciência, era como se fosse uma introspecção, né? O estudo da própria consciência, daquilo que estava dentro da pessoa, do indivíduo. O funcionalismo, já no século XIX para século XX, estudava os processos mentais, como é que aconteciam essas adaptações comportamentais da pessoa no meio, né? Mas ainda o objeto de estudo era a consciência. Só que como funcionava essa consciência de acordo com o meio onde esse indivíduo se encontrava. E nessa época que eles criaram testes mentais, questionários, né? E ali, gente, até os anos 70, mais ou menos, nós lidamos muito com a questão de QI, quociente de inteligência. O que era o quociente de inteligência? Naquela época, se acreditava que a pessoa só tinha a cognição, a inteligência, o intelectual, né? A parte matemática, a parte lógica, eram desconsideradas, ou melhor, não eram nem citadas outras inteligências. Então, todos nós, né, todas as pessoas, todos os indivíduos nessas décadas de 60, 70, eles eram medidos pelo QI, pelo quociente de inteligência. Depois, mais para frente, que a gente vai conhecer Howard Gardner, né? A gente vai conhecer o Goleman, com inteligência emocional, e o Gardner com as inteligências múltiplas, que aí muda um pouquinho esse olhar. Mas nosso tema é behaviorismo, então vamos dar continuidade ao que nós estamos tratando. Mais uma escola que é o associacionismo, né, que era uma teoria bem mecanicista mesmo, né, se concentrava apenas num comportamento mecanizado, naquilo que era apresentado. E o pesquisador, ele procurou focar no desenvolvimento da psicologia animal, no comportamento aprendido. E os métodos que ele utilizava eram experimentais, né? Então, aqui a gente tem um Thorndike, tem um Pavlov, que nós vimos também, da salivação do cachorro. Thorndike, a lei do efeito, né? De colocar o alimento para o gatinho ir correndo, né? E agora, vamos ver as escolas que iniciaram ali no meados do século XX. Então, a gente começa com o behavior, que no inglês nós falamos que é comportamento, e todas essas denominações que eu vou falar para vocês são denominações de comportamento, tá? Então, a gente tem o behaviorismo, comportamentalismo, teoria comportamental e análise experimental do comportamento, que é o nome da nossa disciplina. Nosso objeto de estudo, então, nessa disciplina é o comportamento, é a observação do comportamento do indivíduo, tá?
Chegando mais gente aqui, um minutinho. Boa noite, bem-vinda. Gente, até aí, tudo bem? Professora, Pois não. no associacionismo, acho que é assim que fala. Qual era o objeto de estudo, por favor, que eu acabei não escrevendo aqui? Não pegando? Eu vou voltar no slide para você. Tá bom. Tá? Vocês estão acompanhando os slides? Ó, sim? Comportamento aprendido. Tá bom, Aprendido, obrigada. tá? Funcionalismo você pegou? Que o objeto de estudo era a consciência? Peguei, esse eu Tá, peguei. ok. Então, vamos retomar a nossa escola, tá? Eu citei essas anteriores, mas nós vamos focar no behaviorismo, que o nosso objeto de estudo nesta disciplina, né, a análise experimental do comportamento, é o comportamentalismo, é o comportamento, tá? É a observação do comportamento, ok? Então, de primeiro, o que nós vamos falar? Nós vamos falar do teórico do Watson, cujo objeto de estudo era o comportamento observável, o método experimental. Das experiências que ele fez, um colega de vocês relatou que o que impactou nele foi qual mesmo, gente? Qual experiência que a gente assistiu o vídeo e é assim, traumatizante, né? O pequeno Albert. Isso, perfeito. Então, o que é o método experimental? Você vai tentando, você vai experimentando. Então, ele foi apresentando para o bebê, primeiro o rato branco, para o bebê ter medo do rato branco, dali foi apresentando o coelho, outros animais com pelo. Esse medo, essa fobia que esse bebê aprendeu, né, esse medo que ele aprendeu a ter, ele começou a ter por qualquer objeto peludo, né? E o que foi isso? Uma experiência. Foi um método que o Watson utilizou, terrível, diga-se de passagem, porém, foi o que deu início ao comportamento mensurável, ou seja, gente, o que é um comportamento mensurável? Que a gente pode medir. Se a criança, né? Como é que você vai medir? A criança teve medo do rato branco. Não, a criança agora tem medo dos animais com pelo. Não, essa criança agora tem medo dos animais com pelo, mais o som de algum objeto que a gente está fazendo, para ela acoplar, né, o medo que ela sente à reação, a estímulo desse objeto, que nem a sineta, né, do Pavlov. Certo? Ficou entendido isso aqui, gente? Que o Watson teve esse marco, né? Que é um marco muito impactante, inesquecível. Tenho certeza que na carreira de vocês não vão esquecer mais disso. E até quando a gente sabe desse tipo de experimento, o nosso comportamento ele muda em relação aos alunos e em relação a filhos, a sobrinhos, a quem está sob nossa tutela. Porque a gente sabe que cada vez que falar, nossa, olha, se você sair lá fora tem uma barata, a barata vai te pegar. O que você está fazendo? Um pequeno Albert com alguma criança da sua família ou da sua escola, ou do seu trabalho. Não é? A polícia vem te pegar. Então, assim, a fobia, ela é aprendida também, né? Então, a gente começa a ter mais cautela até em relação ao nosso comportamento. Alguém refletiu sobre isso da aula passada para cá? Hein, pessoal? Alguém refletiu sobre isso? Do seu comportamento em casa ou no trabalho com alguém? Se utilizou como se fosse uma estratégia do pequeno Albert? Ninguém nunca. Quem nunca, gente? Professor, eu estou prestando atenção, eu não participei da aula anterior, porque eu tá. não tive coisa, mas eu estou ouvindo, né, lendo esse pouco agora, e já passou um monte de coisa na minha cabeça, assim.
Uma dessas é isso, né? A polícia vai te pegar, não vai lá fora, homem do saco. Isso. Eu, sem muito conhecimento teórico, quase nada na verdade, isso eu acho uma coisa assim que me choca. Me choca. Então, só que às vezes a gente não tem a dimensão do que isso pode causar. Da consequência que vai trazer para esse indivíduo, para essa pessoa. Né? Da fobia que a gente. Então, assim, de repente, uma fala da infância vai ser a eterna terapia na fase adulta. Então, assim, como, não é? Como profissionais, como pais, como tios, enfim, qualquer tipo de vínculo, né? Que você tenha com alguém que está sob sua tutela, sob seu cuidado, e de repente você fica fazendo um tipo de coisa assim. Eu, como professora, vamos supor, a hora que a colega falou, nossa, do prazo, não sei o quê, eu quero colocar medo em vocês. Gente, alguém entrou no meu compartilhamento aqui. Alguém compartilhou a tela. Obrigada. Já pensou se eu falo assim, não, eu não quero nem saber, vocês se virem, porque vocês estão na faculdade, vocês têm que dar conta, eu não quero saber. Aí eu já começo a colocar terror em vocês. Gente, não é por aí, né? Não é por aí. Eu vou colocar um terror tão grande que vocês vão reproduzir nas outras disciplinas também. Vocês vão achar, vocês vão transpor. Vocês vão achar que os outros professores vão ter as mesmas atitudes que eu. Ou que cada semestre vocês terão professores tão carrascos como eu. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas, com as nossas respostas, com as nossas reações. Sempre a gente respirar um pouquinho antes de responder, sempre é a melhor saída. Sempre. Não precisa a pessoa perguntou para você, calma, não precisa já. Não. Manda oxigênio para o cérebro, oxigênio seu cérebro, respira, né? Retoma, pensa, pede às vezes 1 minuto para a pessoa para pensar, não tem problema nenhum. Pede um momento, pensa, né? A gente fala metaboliza, né, mentalmente, e aí responde. Tá? Sempre, gente, sempre mandar oxigênio para o cérebro sempre é a melhor pedida que a gente tem no momento de pressão, tá bom? Obrigada. Nada, imagina. Vocês estão visualizando ainda os slides? Não caiu, né? Com aquele compartilhamento. Vamos lá. Bom, Professora? Pois não. Voltou. Tainá. Boa noite, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Você falando sobre essa questão aí do medo, né? Porque eu estava no computador e não estava conseguindo sair som, aí eu vim para o celular. E eu fui no mercado na sexta-feira, fui logo depois. Na quinta-feira teve a aula, né? E na sexta-feira eu fui ao mercado. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi uma cena que eu falei assim: nossa, olha, isso é muito comum acontecer realmente, né? Depois que a gente tem a aula, a gente abre a nossa visão. Que os pais estavam no carrinho do supermercado e aí a criança ela estava brincando, ela estava distraída e eles estavam indo para a fila e o pai falou bem assim: vem logo, senão o bicho vai vir te pegar. E aí na hora eu associei a aula, eu falei, gente, isso é muito comum e às vezes a gente não presta atenção, né? Só que aí depois que teve a aula, clareou, eu falo, gente, isso é muito comum no dia a dia, as pessoas falam muito. Eu vou dar um exemplo. Tem muitos adultos que têm fobia. Eu não vou nem falar medo, gente, porque quando a pessoa tem assim reações até de sudorese, reações fisiológicas de medo, a gente fala que já a pessoa tem fobia, né? A escuridão, né? A locais sem luz. Então, às vezes, de onde é que surgiu isso, né? Então, uma fala sua, a criança está em algum lugar, você fala, vou apagar a luz. Se você não sair daí, eu vou apagar a luz, você vai ficar no escuro. Gente, é uma fala tão tola, assim, que passa para o adulto, é uma coisa tão tola. Só que se essa criança, que você vai condicionando essa criança, você vai criando um estímulo, você vai condicionando essa criança a reagir de que forma? Ter medo do escuro. Porque eu tô falando para ela que não é uma coisa boa, que é para ela ter medo. E aí você fica uma vida inteira falando depois para o adolescente, para o adulto, trabalhando com ele esse medo, essa fobia. Por que será que... Entende? Então o medo, ele é aprendido também.
Medo, Professora, preconceito, racismo. Oi, uma coisa. É a Claudina, boa noite. boa noite, Claudina. Uma coisa muito comum mesmo, e essa semana também eu vivenciei, é o hábito de assustar as crianças com a injeção. Eu tenho uma amiga, assim como a Tainá, eu já via isso antes várias vezes, mas nunca prestei tanta atenção. Após a aula, isso passou a me chamar a atenção. Ela tem o hábito de qualquer coisa que as crianças às vezes estão fazendo, aprontando um pouquinho, ela vou te levar para tomar injeção. E isso realmente causa um dano tão grande a longo prazo que eu também tenho um exemplo aqui em casa. O meu esposo, já na fase adulta, um homem feito, quando sabe que tem que fazer um exame, tomar uma injeção, essa semana mesmo ele precisou fazer alguns exames, ele já começa a sofrer por antecipação, um dia antes. E realmente causa um dano absurdo na vida da pessoa. Perfeito, excelente a sua colocação. O que acontece? Aí você precisa dar uma vacina, você precisa colocar no soro, precisa fazer algum procedimento para até preservação da vida da pessoa, a pessoa passa mal da agulha, porque ela foi condicionada para isso. Não é que, ai, que banana, ai, que fraquinha a pessoa. Não, gente, a gente não pode menosprezar o fato desse pavor que a pessoa tem. Porque ela foi condicionada a 1 ano, 2, 5, 10, 20 anos. Quer dizer, 20 até um exagero. Mas ela foi condicionada durante a infância, pré-adolescência, a temer algo. E aí, é claro, você condiciona a gente. Né? Todo condicionamento ele tem uma resposta, ele tem uma consequência. E aí, é claro, você consegue alterar isso? Sim, com tratamento consegue. Só que é demorado, dispendioso. Seria tão bom se a gente já não criasse esse tipo de estímulo para isso, né? Para a pessoa temer. Tudo a gente tem que E é, explicar, gente, desde criança. Pode falar, Claudina, pode e falar. É. é tão sério isso mesmo, que assim, nós não temos filhos. Mas o meu esposo, como a senhora falou, às vezes é algo que é bom para a pessoa, uma criança precisa de tomar vacinas, enfim, é necessário para o bem-estar, para a saúde da criança. E o meu esposo, por ele se opõe a levar as crianças, os sobrinhos que nós temos, para tomar vacina, porque ele só consegue enxergar o sofrimento que aquilo causa, ele não consegue focar no benefício, de tanto que ele já está com aquele medo implantado nele. Que idade que ele tem, se você permite que eu pergunte? Sim, tem 43 anos. Ó, você percebe isso? Então, assim, fase adulta, né? 43 anos, e ainda traz, ele remonta um medo que foi gerado para ele com estímulo, e ele, em resposta a isso, temendo, né? Você vai poder trabalhar isso bem com ele, hein? Sim, pretendo. Né? Pessoal, alguém quer colocar mais alguma situação? Professora, Pois não. então, você falou do medo, e eu tenho isso. Eu não chego a ter fobia, mas quando eu era mais nova, eu tenho 17 anos, né, agora. É. Quando eu era mais nova, a minha mãe, uma vez eu estava chegando da escola, ela apagou todas as luzes de casa e se escondeu. Quando eu entrei dentro de casa, ela me deu um susto. Desde então, eu não consegui mais dormir com a luz apagada, com todas as luzes apagadas no escuro. Sempre tinha que ter Ah, alguma luz acesa, senão eu não conseguia dormir. E é assim até hoje comigo, eu não consigo. mas será que se você começar, você sabendo disso, será que se você tendo consciência disso, que você estava reagindo a um estímulo, será que você consegue ir alterando esse estímulo? Por exemplo, você observa, você tem medo do escuro, certo? Sim.
se você mudar o seu comportamento em relação ao escuro, você começa a montar assim uma reação do gênero, nossa, como é relaxante eu ficar no escuro. Eu não estou dizendo assim que da noite para o dia a gente vai conseguir alterar isso, mas se você mudar a sua resposta, você vai conseguir alterar o seu comportamento, entendeu? Tem que ter paciência e perseverança. Hã? Entendi. Entendeu? Professora, Pois não. só para dar um exemplo, eu vi a Natália falando, quando eu era pequeno, tinha que tomar as vacinas no posto, eu entrava em pânico quando eu via, principalmente quando a enfermeira colocava o remédio e ela apertava a seringa para sair o ar, eu entrava em pânico, eu entrava em choque completamente. Mas a minha mãe nunca fez isso comigo, né? Era um medo que eu tinha natural mesmo meu. Minha mãe nunca foi de, vou mandar isso. Não, ela até falava, não, mas vai ser bom para você, é para sua saúde e tal. E eu trabalhei muito tempo nisso, né? E consegui reverter esse quadro, como a senhora falou, com muita paciência, né? Entendendo, colocando dentro da minha consciência que a injeção ela faz bem para mim. Perfeito. Então, hoje, se eu tiver uma dor de garganta, alguma coisa assim, eu prefiro 1000 vezes. Eu peço até para o médico tomar uma bezetacil do que tomar um comprimido. Então, Donizete, né? Não, é o Reinaldo. Ah, Reinaldo? É. Eu tava, Donizete que tava assim, piscando. Mas Desculpa. voz do Reinaldo. Obrigada, Reinaldo. Ô, Reinaldo, você sabe, você falou uma coisa importante. Sua mãe pode não ter dado esse estímulo de medo para você mesmo, para você ter essa resposta. Mas você pode ter criado isso a partir de alguma cena que você observou. Né? Sim, Às vezes uma criança ou alguém da família até chorando porque tomou uma injeção, alguma coisa, você criou uma sinapse lá, uma aprendizagem, né? Uma conexão neural,